Boa noite. O tema abordado por meu grupo hoje é anestesia peridural. Meu grupo é composto por Eduarda, Edilane, Mariana, Mara, Luzia, Ricardo, Tainara, Ilmara e eu, Jaqueline. Bem, o que é anestesia peridural? A anestesia peridural ou epidural é um tipo de anestesia aplicado na peridural, no espaço peridural da coluna vertebral, sem que haja a perfuração da dura mater. A anestesia peridural, ela se popularizou em 1931, após a descrição do método epidural por Dogliotti. A anestesia peridural, ela se destacou tanto como técnica anestésica e analgésica que mais foi utilizada por diversos tipos de procedimentos. Olá, gente, meu nome é Eduarda e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como que é realizado a anestesia peridural, certo? Bem, primeiramente, o paciente ele é colocado em decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, isso não vai influenciar. E é também comum o uso dessa anestesia em pacientes sentados. Dentre essas duas posições, o médico, o anestesista, ele vai ter acesso à região dorsal daquele paciente. Ele vai ter acesso às costas daquele paciente. E inserindo assim uma agulha no espaço peridural daquele paciente sem perfurar a dura mater. É importante a gente lembrar que isso vai ser no intervalo intervertebral escolhido, podendo ser tanto a nível cervical, torácico, lombar ou até mesmo sacral, sendo mais fácil entre a L3 e L5, pois o espaço peridural dessas áreas é considerado maior. Pode ainda ser inserido um catéter esse que vai ser feito uma dosagem, O anestesista, ele pode controlar as doses de anestésicos que serão administrados naquele paciente, tanto no período perioperatório ou até mesmo no período pós-operatório. Então, gente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre a anestesia peridural e a anestesia raquidiana, certo? Bem, na anestesia raquidiana, eu vou injetar o meu anestésico no meu espaço subaracnoide. E é importante a gente lembrar que é no espaço subaracnoide que eu encontro duas substâncias extremamente importantes, que é o líquor, que é o meu líquido céfalo raquidiano, e a minha medula espinhal. Então, quando eu injeto o meu anestésico nestas áreas, eu faço com que ocorra que eu interrompa, na verdade, a transmissão do sistema nervoso central para a periferia, ok? Já quando a gente fala em anestesia peridural, como o próprio nome já fala, eu injeto meu anestésico no meu espaço peridural. E é no espaço peridural que eu encontro os meus nervos espinhais. Por isso que na anestesia peridural eu consigo ter um bloqueio diferencial, porque eu faço com que o meu anestésico ele atinja somente aqueles nervos, os nervos espinhais, e a transmissão que ocorre pela medula, ela continua funcionando. E isso vai depender de dois fatores importantes, tanto da concentração como também a dose. Então, se eu injeto no meu paciente um anestésico altamente concentrado, eu faço com que o meu paciente ele pare de mexer os seus membros inferiores. Já se eu injeto no meu paciente um anestésico mais diluído, eu faço com que o meu paciente ele pare de sentir dor, porém ele ainda continue mexendo os seus membros inferiores. E é o que acontece em um parto vaginal sem distócia, ou seja, um parto normal. E isso vai ocorrer devido eu atingir somente os meus nervos sensíveis, chamados então de nervos sensitíveis. Então, pessoal, de uma forma mais didática,
Na anestesia peridural, eu injeto meu anestésico no meu espaço peridural, enquanto que na minha anestesia raquidiana, eu injeto meu anestésico no meu espaço subaracnoide, ok? Na anestesia peridural, é mais comum o uso dela em parto normal, enquanto que na anestesia raquidiana é mais comum o uso dessa anestesia em partos cesáreo. É comum também na anestesia peridural estar utilizando o uso de um catéter, né? Porque o médico, né, o anestesista, ele vai ter um controle da dose a ser colocado naquele paciente, né? E isso vai ser de acordo com cada caso, cada tipo de paciente. Enquanto que na anestesia raquidiana, ela é de dose única, ok? Na anestesia peridural, a sua quantidade vai ser menor em relação à anestesia raquidiana, que sua quantidade é maior, durando cerca de 3 horas, faixa de 3 horas, que é o tempo para ser realizado um parto cesáreo, né? Geralmente é o tempo. Então, isso é um esqueminha de uma forma mais didática que eu resolvi trazer aqui para vocês. Quando usar a anestesia peridural? A anestesia peridural ela é utilizada em cirurgias de pequeno porte. Ela é muito comum ser usada durante o parto normal, cirurgias estéticas da região vaginal, e também ela pode ser utilizada em outras cirurgias de pequeno porte no local a ser anestesiado, por exemplo, no pé, na vagina, por exemplo, perine, esses tipos. Meu nome é Tayane e eu vou falar sobre quando não utilizar a anestesia peridural. Ela não deve ser utilizada em pessoas com infecção no local da punção, hipertensão intracraniana, alterações licóricas, que são alterações na barreira hematolicórica, que é um mecanismo fisiológico regulador que impede ou dificulta a entrada de substâncias do sangue para o líquido, com pessoas que têm o coagulograma alterado ou tumores cerebrais. Olá, meu nome é Wilmara. Vou falar um pouquinho da finalidade da anestesia peridural. Bom, a anestesia peridural ela é um tipo de anestesia que bloqueia a dor e as sensações de apenas uma região do corpo, geralmente da cintura para baixo. Boa noite, eu sou estudante do período noturno de enfermagem. Meu grupo ficou responsável por anestesia peridural e eu vou falar sobre o mecanismo de ação da anestesia peridural, como ela funciona no sistema fisiológico. Os efeitos fisiológicos da anestesia peridural, ele depende dos principais níveis que é atingido pelo bloqueio, isto é, ele é determinado pela altura de injeção e pela massa de anestésico injetável, ou seja, ele vai depender muito do volume do anestésico e a região que ele vai ser administrada. Essas ações do sistema cardiovascular ocorrem a partir do bloqueio de fibra simpática, podendo influenciar na dinâmica cardíaca quando ela alcança a dermatómese torácica acima da T5. Essa anestesia peridural torácica ela é alta, ela é classificada como PTA, é capaz de distribuir o fluxo sanguíneo da coronana, dilatar as coronárias, reduzindo os principais determinantes do consumo de oxigênio no miocárdio. Com isso, ela vai controlar como pressão arterial, frequência cardíaca e ter uma melhora em relação à oferta de consumo do oxigênio pelo coração. Oi, sou a Luzia, vou estar falando do mecanismo de ação da anestesia peridural. Como já foi dito, a anestesia peridural ela é feita, injetada no espaço epidural ou peridural, sem atingir a medula espinhal nem a dura mater. Nessa imagem nós podemos ver uma vértebra
onde aqui nós temos o corpo vertebral, né, a medula espinal, e aqui nós temos o espaço epidural, onde é feita a anestesia peridural, né? Nesse espaço aqui, ó, tem o processo espinhoso pelas costas do paciente, onde essa anestesia, ela vai estar sendo bloqueando as fibras que saem da medula espinhal, as fibras espinhais. Então, a anestesia peridural, ela vai agir nessas fibras, né? Onde na medula espinhal vai estar saindo as fibras desde a medula até as demais partes do corpo, sendo ela uma raiz sensitiva ou motora. A raiz sensitiva é aquela que é responsável pela sensibilidade da dor, e a raiz motora é aquela que é responsável pelos movimentos. Então, se eu faço uma anestesia em uma concentração menor, uma dose menor, logo eu terei apenas o bloqueio das raízes sensitivas. E aí eu faço com que naquela região o paciente ele não venha sentir dor, somente naquela região. Porém, as raízes motoras elas vão estar funcionando perfeitamente. Mas se eu fizer uma maior concentração dessa anestesia, né, o anestesiologista fazer uma maior concentração, então vai haver o bloqueio não somente das fibras sensitivas, mas também da região motora. Então ele há perda da sensibilidade, tanto sensitiva como motora. E como é que isso acontece? Como a ação desse anestésico no organismo do paciente, naquela região em que ele foi injetado. Essa anestesia, ela age nos canais de sódio. Os canais de sódio, como a gente pode ver, precisa que haja a condução do estímulo nervoso para que tenha uma sensibilidade, que o paciente venha sentir a dor e venha fazer os seus movimentos. Então, a célula, para que ela venha haver uma condução do estímulo nervoso, é necessário que a célula ela despolarize. Então, aqui nós temos uma célula neuronal. Para que essa célula despolarize, é necessário que adentre sódio para o seu interior. E esse canal de sódio ele esteja aberto. E o que é que a anestesia faz? Ela bloqueia esse canal de sódio e faz o que? Impedindo que o sódio adentre a célula e com isso a célula não consiga despolarizar. E com isso ele vai impedir a condução do impulso nervoso, onde vai haver a perda da sensibilidade naquela região que foi injetada o anestésico. E aí o paciente não irá sentir dor naquela determinada região. Como é o caso, né, do parto normal, que muito se utiliza a anestesia peridural para estar bloqueando, né, a dor na região pélvica, onde a paciente, a gestante, ela não irá sentir dor, mas ela vai ter o movimento das pernas normais para que ela possa fazer força e esse bebê consiga sair. Lembrando que a anestesia peridural, ela é feita na região lombar, né? Mas pode ser feita na região cervical e também na região torácica. Na região torácica é muito comum ela ser feita em casos de cirurgia de pulmão e cirurgia de mama, né? Então, dependendo da extensão do bloqueio, né, da anestesia feito, dependendo da extensão desse bloqueio, pode haver uma redução da capacidade vital, uma redução respiratória, uma redução residual funcional. E no pós-operatório, assim, reduz a resposta inflamatória, reduz também o consumo de opioides, atenua no estado de hipercoagulabilidade, né, porque melhora a função fibrinolítica, reduz a resposta neuroendócrino-metabólica, né, ao estresse cirúrgico, melhora o fluxo sanguíneo venoso,
permite a mobilização precoce, além de promover o quê? Uma melhora, promover um bom estado ao paciente após a cirurgia, promover um melhor conforto a esse paciente após a cirurgia. No caso da cirurgia torácica, que é a cirurgia de pulmão, ela feita na região torácica, ela vai promover que é uma cirurgia onde o paciente tende a sentir muita dor no pós-operatório, e sendo feita a anestesia peridural, então isso vai promover com que o paciente ele não venha sentir tamanha dor. Então é isso. A anestesia peridural, quais são as principais características de ação dela? É a perda da sensibilidade, né, onde o paciente não irá sentir dor. É o efeito primordial, onde o anestesista, né, onde dependendo do local, onde for feita somente aquele local, fazer a paralisação somente em determinado local, e também a reversibilidade, né, dos canais de sódio, porque esse bloqueio ele é reversível, onde quando não há mais a ligação da anestesia, então o canal de sódio ele volta a funcionar normalmente. Boa noite, eu sou Mariana e vou falar um pouco sobre os fármacos usados na anestesia peridural ou epidural. É um tipo de anestesia aplicada no espaço peridural da coluna vertebral, sem perfurar a dura mater e sem atingir o líquor. Um dos principais fármacos usados é a bupivacaína ou a ropivacaína. Elas são usadas em analgesia pós-operatória com baixa incidência de bloqueio motor e simpático. Tem também os opioides, tem os hidrofílicos, que podemos encontrar a morfina, e tem também os lipofílicos, que podemos encontrar a hidromorfona. Eles exercem suas funções por meio da dispersão para o líquor e, portanto, a apresentação mista entre o cérebro e sobre toda a extensão da coluna da medula espinhal. Temos também os adrenérgicos, que podemos encontrar a epinefrina e também a clonidina. A epinefrina ela é capaz de prolongar o efeito anestésico dos locais de curta duração. E a clonidina ela é usada habitualmente como antihipertensivos. Meu nome é Nara e eu vou falar um pouco sobre os riscos da anestesia peridural. No entanto, os riscos da anestesia são muito raros, mas pode ocorrer calafrios, febre, infecção, dano ao nervo no local. Além disso, também é possível sentir dores de cabeça após acordar da cirurgia, por conta da anestesia. Aplicada corretamente por um bom profissional, um profissional de responsabilidade, a anestesia peridural quase não tem risco. As intoxicações por doses elevadas podem causar gosto metálico na boca, zumbidos, tonturas, tremores, sonolências e convulsões, mas os sintomas são transitórios e duram por pouco tempo. É recomendado continuar fazendo acompanhamento médico e uma alimentação muito importante, especialmente importante, para que não aconteça algo. E se caso vir a acontecer, procurar o profissional de saúde onde você foi acompanhado e para melhor satisfação da cirurgia e da anestesia por conta disso.